Oi, gente amiga, gente querida da comunidade Paz e Bem, da comunidade da Pós TV 247 também. Todos sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este encontro, a mais esta aula do curso Retalhos da Nossa História. Aula de número 18. Nosso curso vai avançando e vai crescendo. Cada vez mais gente assistindo, cada vez mais se espalha a notícia do curso do Lula, como ele é conhecido, né? O curso que o presidente Lula nos pediu depois do curso de Canudos. E vamos lá! Hoje nós vamos falar da Revolução, do massacre da Revolução de Pernambuco, né? Da Revolução de Pernambuco e depois do seu massacre, a Revolução de 1817. Aula, como sempre, toda aula, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. Pedro, você tá bom? Boa tarde, Mauro. Boa tarde. Todo o pessoal que nos acompanha, Paz e Bem, TV 247, enfim, um prazer estar de volta e muito feliz aí pela jornada de vocês do 247 lá, junto ao Lula, junto, só separado por uma parede, né? Enfim, na vigília e junto a todo o movimento que em torno do presidente Lula tem sido alimentado ao longo desses quase 500 dias de prisão política. Então, sim, feliz aí pela movimentação de vocês. E o nosso encontro aqui se soma, né? Nesse espírito de retomar mais um retalho da nossa história, uma história tão querida e tão bem conhecida pelo nosso querido presidente Lula. Então, um prazer estar de volta aqui. Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Pedro, realmente foi muito forte essa estada lá no Paraná, em Curitiba, tanto a vivência na vigília Lula livre, como o encontro do 247. Olha, nosso encontro em Recife, participamos juntos, dividimos a mesa lá em Recife, foi muito bom. Oi? Foi muito bom, foi muito bom. Agora, olha, Curitiba tinha sei lá, um mistério, uma mística, uma magia, foi um negócio muito impressionante, Pedro, muito impressionante, mesmo porque o encontro, ele começou na vigília, né? Aquilo que nós realizamos depois, na parte da tarde, no auditório do Sindicato dos Bancários, foi um prosseguimento daquilo que nós vivenciamos ali na vigília Lula livre. Eu fiquei muito tocado, muito impressionado. Fiz várias postagens aqui no canal Paz e Bem, no Facebook, no Instagram, durante o fim de semana, hoje também. O programa Paz e Bem de hoje foi todo ele dedicado a contar para as pessoas o que é a vigília, né? Como é que a vigília se organiza. É um negócio assim. Pedro, tem muito a ver com o Retalhos da Nossa História, porque o que as elites passam a história toda do Brasil dizendo sobre o povo brasileiro, que é um povo ignorante, vagabundo, desleixado, que não serve para nada, a vigília Lula livre é uma grande comprovação da farsa desse discurso das elites. É a evidência de que o povo brasileiro tem uma capacidade de auto-organização sem paralelo. Muito melhor que a das elites, muito melhor que a das elites. Quando eles não massacram, o povo brasileiro sabe se organizar. É impressionante a organização, a disciplina, o planejamento. O que a gente vê lá em Curitiba, na Vigília Lula Livre e ao redor, são 3 núcleos, é um complexo da Vigília Lula Livre. O terreno da vigília propriamente dita, o espaço Marielle Vive e a creche que abriga a cozinha e é a hospedaria das delegações, especialmente as do MST que vão para lá. É muito impressionante, Pedro. E tudo cercado por essa mística da presença do Lula ali, né? Posso imaginar. A presença do Lula irradia para fora dos grilhões, das grades, das paredes. Posso imaginar. Parabenizo vocês e, enfim, certamente o pessoal lá também nos acompanha de alguma forma, então que se sintam todos merecedoras aí do reconhecimento do que tem feito e do que isso significa, né, para o presente e para o futuro do povo brasileiro. Todo mundo tem que ir lá. Quem puder tem que ir a Curitiba, vai mudar a sua vida. É uma experiência para marcar
o resto da vida. Quem sabe um dia desse não vamos juntos para lá, Pedro? Nós vamos juntos. Eu estou para ir, estou organizando com o Leonardo Atush para passar uma semana lá e fazer toda a programação, tanto do 247 quanto do Paz e Bem, lá da Vigília, né? Ou do próprio local ali da Vigília, ou do Espaço Marielle Franco. Já conversei com o pessoal lá, passar uma semana lá, porque realmente a gente tem que mergulhar na realidade e mergulharmos na luta por Lula livre, né? Mergulharmos na luta por Lula livre, né? Bom, quero saudar todo mundo que está nessa transmissão ao vivo. A transmissão está acontecendo nesta segunda-feira, dia 29 de julho, a partir das 5 horas da tarde, e fica disponível para você aqui no canal Paz e Bem, e ela estreia nesta terça-feira na Pós TV 247. Quem está ao vivo? O reverendo Eduardo Henrique, protagonista fundamental aqui do Paz e Bem, mandando um viva à Revolução Pernambucana de 1817, Elvira Gonçalves, Eliana Martã, Anne Walsh, quem mais já chegou aqui? O Leonardo Fittipaldi Torga, Greta Thunberg, Nilda Maria Ribeiro, Sandra Altava, Sônia Mourão, Roxana Magalhães. Quem mais já? Olha, tem muito aluno na sala de aula já, Pedro. Ana Carla, Jorge Luiz Fernandes Barreto, Antônio Mário de Souza, todo mundo levantando a mão aqui dizendo presente. O nosso amigo o confessor, Maria Margarete Costa, Meire Marques, muita gente já chegou para a nossa aula, para a aula de hoje, sala ficando lotada. Sala já ficando lotada, Pedro. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Revolução Pernambucana de 1817. Estamos aqui, somos todos ouvidos, Pedro. Então, vamos lá, Mauro. Obrigado. Bom, tratar desse evento, como já manifestou aí o reverendo Eduardo Henrique com o seu viva, né, de saudação, é tratar de alguns elementos muito importantes, constitutivos de um espírito, vamos dizer assim, libertário, se a gente pode dizer, né, que se manifesta, por exemplo, no fato de que hoje somos todas Paraíba. Todos e todas Paraíbas aqui nessa região. Um espírito de autonomia, um espírito de não baixar a crista, não entregar o pescoço. Né? Essa chamada Revolução de 1817, outros chamam de Insurreição de 1817, ela representa um movimento que, se na sua liderança tem figuras, vamos dizer assim, dos setores médios e mais elevados na escala social, né? Esse movimento não deixa de ecoar demandas e problemas advindos da sociedade mais geral, do povo mais amplo, né? Inclusive naquilo que será uma causa importante da sua derrocada. Vamos mencionar isto no momento oportuno. Então, tratar da Revolução de 1817 é pensar numa perspectiva de uma teimosia, de uma ousadia, né, de um não entregar os pontos quando o que está em jogo é a liberdade. Tanto é que, sufocada essa insurreição, de alguma maneira ela vai reaparecer, né, 7 anos depois, na chamada Confederação do Equador. Então, não é alguma coisa que foi simplesmente sufocada, né, e ficou por isso mesmo. Não. Né, o espírito libertário se manifesta de maneira intensa, a repressão funcionou no momento, mas logo o movimento vai eclodir. Né? E estamos num momento da história brasileira particularmente importante. Ingressamos no século XIX e estamos no momento em que a família real portuguesa está no Brasil. Já faz quase 10 anos, né, que, pela ameaça
das tropas napoleônicas, que vão ocupar a Península Ibérica e, particularmente, né, Portugal, a família real, apoiada, né, pela Inglaterra, então se desloca aqui para o Brasil. Isso em 1808, 807, 808, né, no início desse ano de 808, chega a família real ao Brasil. E ela para no Rio de Janeiro, não sem antes ter parado em Salvador. E Rio de Janeiro acabara de se tornar a capital da colônia. Fazia nem 50 anos ainda. O eixo econômico se deslocara do café nordestino para os ouros das Minas Gerais, e, portanto, ao deslocamento também político, né? A capital da colônia deixa de ser Salvador, né, e se torna o Rio de Janeiro. E aí você tem o estabelecimento de um embate que, de alguma maneira, se reproduz hoje. Entre o norte, nordeste, e o sul, sudeste, vamos dizer assim. Então, na medida em que o eixo dos interesses do processo de colonização, né, ele se desloca para o sul, e com isso também a importância política, né, do Nordeste perde força em relação ao sul, então o movimento, ou os movimentos, se a gente quiser, de autonomia, representados pela Revolução de 17, pela Confederação do Equador, de 1824, entre outros, porque não houve só esses, né? Então, esses movimentos, eles expressam justamente essa nova conjugação, essa nova correlação de forças, e representa a reação dessa região que passa a ser preterida, né, a partir desse novo jogo, desse novo embaralhamento das cartas, essa nova disposição nas peças do xadrez político-econômico. Então, tratar da insurreição pernambucana de 1817 é tratar dessa resistência que se manifesta em vários setores da sociedade, de múltiplas formas, num espírito de rebeldia que não cede, que não abaixa a cabeça, assim como os dominantes de sempre gostariam que acontecesse. E, Pedro, acho que há um aspecto interessante em relação à Revolução Pernambucana e a todo esse contexto que você nos traz, de que as elites tentam o tempo todo divulgar uma história como se a dominação portuguesa sobre o Brasil tivesse sido algo que passou pacificamente pela sociedade brasileira. De certa maneira, essa aula de hoje é muito importante, porque ela contribui para desfazer não apenas este mito em relação à dominação portuguesa, mas ela mostra o seguinte: a dominação do Império Norte-Americano, que tenta, neste momento, se reinstalar no Brasil pelas mãos do governo neofascista do Bolsonaro, né? Hoje, segunda-feira, está todo mundo absolutamente chocado, né? O Bolsonaro ultrapassou todos os limites do razoável, né, a falar sobre o assassinato do pai do presidente da OAB, né, do Fernando Santa Cruz, né, que foi assassinado pela ditadura militar. Ele ofendeu a memória do pai, ofendeu o filho, ofendeu os mortos da ditadura militar, ofendeu todo mundo, um negócio inacreditável. E eles tentam passar também a ideia de que nós vamos nos submeter ao novo império também de cabeça baixa, né? Pois é, isso é um equívoco que precisa o tempo todo ser discutido para ser denunciado, né? A nossa trajetória aqui, modesta, dos retalhos, tem mostrado que o projeto de dominação, ele, muitas vezes, ele necessita da violência mais extrema, né, para poder consolidar-se, mas é sempre uma consolidação
né, à espera do risco seguinte. É uma consolidação marcada pelo medo. Não só o medo que as elites infundem na sociedade, mas o medo que as elites sentem todo dia de verem os seus projetos questionados pelos caminhos que elas muitas vezes nem imaginam. Então, o deslocamento da capital de Salvador para o Rio de Janeiro, isso não foi alguma coisa sentida apenas no núcleo menor dos setores dominantes, né, ou mais próximos, mais associados ao projeto de colonização. Isso atingiu a sociedade como um todo, né? Mesmo que na hora da insurreição, alguns nomes que apareçam sejam de figuras de estratos mais destacados da sociedade, vamos dizer assim, mas as mudanças, elas são atingidas, elas alcançam o tecido social como um todo, né? A truculência dessa gente, Mauro, chega a níveis de ironia e do grotesco, né? O exemplo que você deu de tudo que hoje apareceu, seja na fala do Bolsonaro, seja nas denúncias, né, apresentadas pelo Intercept. Esse pessoal não tem senso de ridículo, não tem senso de dignidade, não tem senso de coisas mínimas, né? Então, você pensa, voltando ao Não nosso... tem qualquer limite, né, Pedro? Não tem senso de humanidade, né? Não tem empatia. Empatia é algo desconhecido para eles, né? Veja, tudo isso para, voltando ao século XIX, início do século XIX, mencionar um episódio que ficou muito conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, que era a capital, né, onde o futuro Dom João VI decidiu se instalar com a família real. Bem, quando a família estava para chegar, e havia então o anúncio de que ela haveria de instalar-se no Rio de Janeiro, houve toda aquela corrida, né, para arrumar a cidade, né? Afinal de contas, o Rio de Janeiro é uma cidade pequena, há muito pouco tempo, repito, há menos de 50 anos, havia sido elevada à condição de capital, né, da colônia. Era uma cidade provinciana, vamos usar um termo nosso, né? E ela necessitava estar preparada, né, para receber o cortejo todo, a parafernália imperial toda. E uma das medidas tomadas foi, Mauro, a desapropriação de imóveis, dos melhores imóveis. Olha, veja, nessa hora não escapa ninguém. Os melhores imóveis da cidade do Rio de Janeiro foram desapropriados e os seus habitantes foram sumariamente retirados das suas casas, porque essas casas deveriam abrigar a família real e a sua corte, antes que fosse criado lá o palácio, né, o paço imperial, tudo aquilo que pudesse abrigar a família real e a corte. Antes disso, os melhores imóveis da cidade foram desapropriados. E se colocou na porta de cada um desses imóveis a seguinte inscrição: PR. PR. Propriedade real. Sumariamente. E o povo não perde a chance, né? Leu naquele PR o ponha-se na rua. Então, você pensa que centenas de pessoas, e eram das pessoas que habitavam nos melhores imóveis da cidade, da noite para o dia foram jogadas na rua. Se a insanidade chega ao ponto de se tratarem os iguais, e eu estou falando aqui dos iguais em termos de classe, dessa maneira, imagine como não se trata a gentalha, a plebe. Como são tratados os escravos, as escravas. Então, são coisas que a gente, quando se dá conta de que aconteceram, a gente quase não consegue acreditar, né?
mas, ao mesmo tempo, é bom que a gente saiba, se a gente não sabia ainda, que fique sabendo, porque é assim que a elite trata quem estiver na frente colocando algum obstáculo para a consecução dos seus objetivos. O que não foi, Mauro, comunidade que nos acompanha, esse assassinato da liderança indígena no Amapá por garimpeiros, e até agora você não tem, primeiro, nenhuma atitude do governo federal e, por outro lado, manifestações do mesmo Bolsonaro desconfiando, dizendo que não há provas de que tenham sido garimpeiros mesmo os responsáveis por esse assassinato. Ué, nesse caso, se é necessário prova, não basta convicção, não é? Então, a história da colonização, a história desse processo iniciado em 1500, ele é marcado por essa truculência, que é importante que a gente vá se dando conta das formas como essa truculência vai sendo manifestada, vai sendo aplicada. O pessoal não tem escrúpulos. Né? A frase famosa do Jabas Passarinho, né, na assinatura do AI-5, as favas com os escrúpulos. Esse parece ter sido o lema, né, da colonização brasileira e de todo o processo, de criação de uma lógica baseada na ordem em vistas ao progresso. O lema da bandeira brasileira. Bem, a insurreição de 1817 é um capítulo importante neste processo, nesse percurso de longa duração, cujos retalhos a gente está procurando aqui recuperar. E quais são os detalhes da Revolução Pernambucana de 1817, Pedro? Então, vamos lá. Este levante, ele, então, acontece tendo em vistas esse cenário que a gente procurou delinear de maneira mais geral. Há mais um detalhe importante: em 1815, o Brasil é elevado a um novo status, na medida em que Dom João decide criar o chamado Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, com capital no Rio de Janeiro. Veja, o Rio de Janeiro haveria de tornar-se a capital de um império transatlântico. Lisboa deixa de ser, a metrópole. Então, a gente terá aí a revolução acontecendo nesse meio, até a decisão de Dom João voltar para Portugal. Porque, obviamente, as cortes, as elites de Portugal não aceitavam essa nova condição de um império que agora teria como capital, né, a antiga capital da colônia. Então, mas nesse jogo grande da política, acontece aquilo que eu estava dizendo antes. A região Nordeste, Pernambuco em particular, e Pernambuco, não vamos nos esquecer, Padre Antônio Vieira, um século e pouco antes desse tempo que estamos tratando aqui, um século e meio antes, dizia que Pernambuco era a alma de Portugal. Então, quem era a alma de Portugal não podia entregar, assim, simplesmente o seu lugar, de centralidade. Então, se trata de um movimento de autonomia que, a partir de Pernambuco, se busca estabelecer, se imagina estabelecer, seja em relação a Portugal, seja em relação ao Rio de Janeiro. É alguma coisa de muita relevância. E talvez, quer dizer, o horizonte, das expectativas aí fosse muito maior do que as possibilidades que efetivamente o movimento possuía. Óbvio que, no fundo, o que se colocava era a libertação de Portugal, frente a Portugal.
Ora, mas Portugal agora não é mais Portugal. Portugal agora é o Rio de Janeiro, porque a capital do Reino Unido é o Rio de Janeiro. Então, a gente tem um movimento que, ao mesmo tempo, busca essa autonomia regional, se necessário for, rompe-se com o Rio de Janeiro, e um movimento que assume perspectivas na direção do republicanismo. Portanto, na contramão do que era o movimento que Dom João levava adiante, né, e que pretendia ver efetivamente realizado, né, ou seja, de uma monarquia, né, um império, um reino unido, como eu disse agora há pouco, né, com sede no Rio de Janeiro. Então, são duas frentes muito importantes aí, e muito grandiosas, né? São dois flancos, duas perspectivas de grande envergadura que esse movimento, né, sediado em Recife, que tem sua eclosão, né, em Recife, procura dar conta. E aí, repito, era muita coisa para as forças limitadas de que se dispunha, e era muita coisa também, tendo em vista algumas dissensões internas, né, das quais a gente ainda tem que falar. Bem, tudo começa, Mauro, com um embate no interior de um quartel, né, quando se fica sabendo, quando autoridades ficam sabendo de que havia movimentações que reuniam figuras significativas da sociedade recifense, né? E aí um levante num quartel faz com que, né, a situação saia do controle das autoridades, né? Acontece um motim, esse motim se alastra pelas ruas, quebra-quebra, tumultos, né, principalmente contra os portugueses, né, que viviam em Recife. O governador dá um jeito de conseguir escapar, e essas figuras que estavam articulando efetivamente, né, um movimento tomam, né, o controle de Recife e, obviamente, da capitania, de que Recife era a capital. Então, se estabelece um governo provisório em Recife, e a composição deste governo provisório é muito significativa, na medida em que ela conta com representantes de segmentos diferentes daquela sociedade. Eu vou citar aqui os nomes das pessoas que assumem esse governo, que formam esse governo, e as suas respectivas funções. Então, Domingos José Martins é um comerciante. Manuel Correia de Araújo é alguém que representa o mundo da agricultura. José Luiz de Mendonça representa a magistratura. Domingos Teotônio Jorge representa o segmento militar. E um padre, João Ribeiro, representando um clero que tem um papel particularmente significativo neste movimento, a ponto de que essa insurreição ela é também conhecida como o Levante dos Padres, ou a Revolta dos Padres, porque houve a participação de um clero muito engajado nas lutas sociais, nas lutas políticas, muito engajado também nos debates de ideias que chegavam ao Brasil, né, efeito da Revolução Francesa, efeito
do que tinha sido a independência dos Estados Unidos, portanto, daí também a força dos ideais, vamos chamar republicanos, né, que animavam, né, este movimento. Então, no governo provisório estão representados estes, né, estes segmentos. São segmentos representativos. Isso é, de um lado, o valor da organização do movimento, mas é também a expressão da sua fraqueza. Por quê? Porque cada um desses segmentos carrega as suas contradições internas. E isso não vai demorar para se manifestar. Então, você tem segmentos aí na sociedade, por exemplo, que são abolicionistas. Mas o pessoal da agricultura, o pessoal fazendeiro, não é abolicionista. E aí já começam as rusgas, e eu disse rusgas, não rugas, como o fulano lá que diz conge costuma dizer também essa palavra. Então, as rusgas entre esses segmentos começam a se manifestar no interior da própria administração deste governo que se estabelece, né, a partir do motim, da tomada de Recife, do controle, né, que eles tratam de estabelecer sobre a capitania de Pernambuco, também facilitado esse controle por conta de que o governador da capitania conseguiu escapar e se dirigiu para o Rio de Janeiro. A participação dos padres, Mauro, é muito interessante nesse contexto, porque nós estamos falando de um clero engajado, né, e motivado por aquilo que, digamos assim, eram as melhores ideias disponíveis. Os ideais de liberdade, de igualdade, de fraternidade advindos, né, da Revolução Francesa chegaram ali. E chegaram via seminário. Então, há que se destacar aqui um papel muito importante desempenhado pelo Seminário de Olinda. O seminário, lugar de formação dos futuros padres, que será um centro irradiador dessas ideias libertárias. Né? Seminário que vai formar pessoas importantes nessa e nas duas gerações seguintes, pelo menos, até sofrer uma brutal intervenção, né, mandada pelo Vaticano. Isso parece, você conhece bem as histórias, né, relacionadas à formação nos seminários na época da Teologia da Libertação e as intervenções, né, que esses centros de formação sofreram, né, por mando do Vaticano. Aliás, Recife sofreu isso no início do século, sofreu ao longo do século XIX, como a gente está comentando aqui, e vai sofrer depois nos tempos de Dom Helder Câmara, não é? e do seu sucessor. Então, mas nesse tempo, o Seminário de Olinda era justamente um centro irradiador de novas ideias, e curiosamente, isso era uma novidade, que os futuros padres, né, viessem a estudar junto das disciplinas eclesiásticas, né, a filosofia, e uma filosofia bem direcionada, né, para o estudo da teologia. Não era a filosofia, né, dos pensadores modernos, era basicamente a filosofia escolástica, a filosofia de Tomás de Aquino, devidamente domesticada, né, e a teologia, etc. Eles estudavam história natural, estudavam astronomia, estudavam artes, matemática, geografia. Isso foi uma hecatombe, no sentido de arejar as ideias, né, daqueles futuros padres. Não é à toa que os estudiosos da insurreição de 1817, depois da Confederação do Equador, contam em mais de 70
o número de padres envolvidos nesses movimentos. Sendo que os dois mais importantes foram, primeiro, o chamado padre Miguelinho, que foi como que o secretário, né, deste governo provisório, e depois o mais famoso, muito mais famoso, Frei Caneca. Né? Ambos eliminados violentamente pelas forças da repressão, Padre Miguelinho em 17 e o Frei Caneca eliminado, né, no rescaldo, né, da Confederação do Equador, quando, enfim, ela foi debelada. Então, há esse traço também muito interessante que permite esse paralelo, né, que aqui para nós do Paz e Bem é tão importante, né, de um pensamento sobre o religioso, e aqui é o religioso católico, então, um pensamento teológico católico, né, na medida em que ele é arejado, não é, com novas ideias, e com ideias que, no fundo, remetem de maneira tão cristalina ao mundo de Jesus e ao mundo dos evangelhos, né, Mauro? Como é que essa teologia renovada é capaz de incidir de maneira tão significativa, de maneira tão potente na vida social, mas também é necessário, é custoso reconhecer, mas é necessário, né, a repressão fala pesada. E do ponto de vista da história da igreja, né, e da história da espiritualidade e religiosidade do povo brasileiro, Pedro, nossas araras hoje aqui estão animadíssimas, estão uma farra. As araras da vizinha da Malu aqui, impressionante. Uma coisa interessante, Pedro, porque assim, um traço do Retalhos da Nossa História é que ele abandona qualquer ideia de linearidade. Não tem linearidade, né? Não existe linearidade. Talvez a única linearidade que existe em todos os Retalhos da Nossa História é a linearidade do comportamento das elites. Fora isso, não tem nenhuma. Então, a gente olha para a Igreja Católica e imagina que você vai ter uma igreja também que está lá consolidado, tem um conservadorismo, que a igreja está a serviço da dominação portuguesa, que ela está... Mas não é assim, né? Há movimentos internos na igreja que a gente desconhece, né? Então, imagina, quem é que de nós sabia que havia um movimento de renovação e de adesão da igreja lá no Recife, com um impacto enorme sobre o Brasil, às ideias do iluminismo, na entrada do século XIX. Né? E que, portanto, isto, em confronto, talvez não confronto aberto, porque a comunicação não era tão... mas numa direção muito diferente daquela direção que era dada por Roma, pelo Vaticano. Tanto é verdade que, na segunda metade do século XIX, nós teremos uma intervenção no Seminário de Olinda, tratando de restaurar aquilo que o falecido e querido padre Libânio, né, chamava, né, a grande disciplina. Né? Então, estabelecer a volta à grande disciplina. E o Seminário de Olinda se converte no pontificado de Pio IX, né, então, já no contexto aí do que vai ser a questão religiosa, a época de Frei Vital, bispo de Olinda, né? O Seminário de Olinda se torna, de novo, né, o baluarte das ideias conservadoras e de alinhamento incondicional com aquilo que de mais retrógrado a gente vai ter. Né? Mas, neste tempo, o Seminário de Olinda teve um papel fundamental. Né? E não só atingindo, Mauro, aqueles rapazes que fossem ingressar na carreira rumo ao sacerdócio e exercer o sacerdócio. Houve uma irradiação a partir do Seminário de Olinda para toda a sociedade ali, inicialmente Olinda e Recife, mas essas ideias se esparramam. Então, vamos pensar que o Frei Caneca, antes de se tornar um revoltoso, um insurreto, né, em 17, ele andou missionando e sendo professor
aqui em Alagoas. Em 1816, há registros da passagem de Frei Caneca como professor na vila que hoje é a cidade de Marechal Deodoro, que fica aqui próxima de Maceió, e que tinha sido a primeira capital, ou que haveria de ser, para ser mais exatos, haveria de ser a primeira capital da província de Alagoas, quando ela foi estabelecida. E, aliás, a província de Alagoas será estabelecida em 1817. Por quê? Efeito da repressão ao movimento insurrecional. Por quê? Porque as elites aqui, desta região onde eu vivo, né, da Paraíba do Sul, como alguns estão chamando, né, as elites aqui se alinharam incondicionalmente ao governo do Rio de Janeiro, ao governo de Dom João. E aí, seja como prêmio para esta elite, seja como punição para a sede da capitania, então, a parte sul dela, né, que é o que hoje é Alagoas, essa parte sul é desmembrada. E aí, então, se cria a província das Alagoas, tendo como capital justamente esta Vila das Alagoas, que mais tarde seria o que hoje é chamado de Marechal Deodoro. Pois bem, Frei Caneca, em 1816, passou por lá, por Marechal, deixa eu me chamar agora com a cidade, com o nome atual, como professor. Então, as ideias desenvolvidas, apregoadas, né, trazidas para cá e acolhidas no seminário de Olinda, elas vão ganhar as ruas, vão ganhar os debates, vão ganhar os salões, os espaços das discussões muito calorosas, debates muito calorosos, que vão, repito, vão comprometer a própria vitalidade do governo provisório, na medida em que temas, e o tema fundamental, o tema da abolição, vai emergir, não tem jeito. Você está falando de liberdade, você está desenvolvendo ideias libertárias, como é que isso pode conviver com uma situação em que o regime é fundamentalmente o da Casa Grande e da Senzala? Não dá. Né? Então, a insurreição, ela não vai adiante, seja porque a repressão funcionou, então, exércitos, milícias vêm do Sul, especialmente da Bahia, né? O Frei Caneca será preso, ele ainda não é uma liderança de maior vulto, mas ele está participando do movimento insurrecional, né? Ele será preso, ficará 4 anos preso, depois haverá um indulto, uma anistia em 1821, e esse pessoal vai retomar as lutas libertárias, né? E isso vai desembocar na Confederação do Equador, né? Mas, Pedro, antes de falar da repressão, queria falar ainda sobre duas características do movimento que o tornam, de fato, inéditos na história do Brasil de até então. O primeiro é o tamanho do alarde, do temor que ele causou na coroa portuguesa, né? A ponto da viagem da mãe de Dom João da Áustria para o Rio de Janeiro para se transferir para o Brasil ter sido adiada por um bom tempo, enquanto a rebelião estava acontecendo aqui em Pernambuco, né? E assim, o segundo fato, e esse acho que é até mais importante, é que desde lá o começo da gente desde que a gente está estudando a história da invasão do Brasil pelos portugueses, a partir de 1500, esta é a primeira vez de que, de fato, a gente tem um movimento bem sucedido de tomada de poder por um processo de revolta, né, de insurreição. É verdade. Então, deixe-me acentuar esse ponto e eu vou somar a ele mais um outro. A esses dois, somos mais um. Você tem toda a razão, porque
Veja, a vida do governo que se estabeleceu com aqueles 5 nomes foi uma vida curta. Não durou mais de um mês e alguma coisa. Né? Foram cerca de 40 dias. Mas quem tomar o movimento insurrecional de 1817 apenas pela duração do governo, né, começou, deixa eu pegar a data exata aqui, dia 6 de março, se eu não estou enganado, 6 de março, em que você tem justamente o tal motim. E a cidade de Recife capitula em 19 de maio, então um pouco mais, então um pouco mais de 2 meses. Errei aqui no cálculo inicial. Quem toma a força do movimento insurrecional pela curta duração do seu governo se engana completamente. Você mencionou aí o fato de que a viagem da futura, né, Imperatriz Leopoldina, né, ela teve que ser adiada. Outra coisa que teve que ser adiada foi a coroação de Dom João VI. O Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve foi estabelecido em 1815. A mãe de Dom João, que foi a Dona Maria, que mandou enforcar Tiradentes, conhecida por isso, né? Ela morre em 1816. A insurreição acontece em 17 e até esse momento Dom João não consegue ser coroado. Ele só será coroado em 1818. Depois que, né, os focos mais evidentes da insurreição tinham sido depilados. Não todos, não é? Como a gente está insistindo aqui. Você, de maneira muito delicada e cortês, educada, amiga, me corrigiu, né? Eu falei da mãe de Dom João, Dona Maria, não é ela, não, é a Maria Leopoldina, futura imperatriz Leopoldina, que de fato teve sua viagem adiada para cá. Né? Então, a viagem dela e a coroação de Dom João foram adiadas, da relevância, né, do movimento. Pois é. Então, eu quero insistir, vou repetir aqui, porque isso é importante. Quem quer medir, e muitas vezes para fazer disso uma chacota, ou fazer disso algo menor, a força dessa insurreição, pelo fato de que o governo que ela conseguiu estabelecer, a tomada de poder que ela efetivamente realizou, essa insurreição, né? Esse governo durou pouco mais de 2 meses, mas com 1 mês e pouco ele já ficava inviabilizado, porque a cidade foi cercada, né? Se engana. É aquilo que a gente falava no começo, né? Há um medo que essas elites impõem, mas há um medo que toma conta delas todo dia. Então, de onde essas pessoas menos esperam, dali vem a sedição, vem a revolta, vem o levante, vem o protesto, vem a rebelião. Né? Então, efetivamente, o movimento, por mais que o alcance dele tenha sido pequeno, o alcance, vamos dizer assim, em termos imediatos, tenha sido pequeno, ele produziu medo, ele produziu pânico num império que se pretendia transatlântico. O rei não conseguia ser coroado. Isso é uma coisa impressionante. Por um movimento advindo de uma capital, de uma província, de uma capitania, né? já virando província, que estava sendo colocada à margem, né, das decisões políticas mais relevantes, né, por conta das razões que nós mencionamos no início da nossa conversa. E pensar que, a despeito disso, né, isso tudo vai reemergir com toda a força, né, na Confederação do Equador. As medidas de retaliação que o governo vai realizar, então, a divisão da capitania, a divisão da província, né, criando o que é a província de Alagoas, e outros desmembramentos que também são feitos, né,
os fuzilamentos que foram realizados, né? A história deste padre Miguel, ele é uma história relevante, né? Então, de gente que, mesmo diante das ameaças, né, não se rende, né? Então, leio aqui um comentário sobre o padre Miguelinho, né, como alguém que, tendo sido fuzilado, né, então, em 5 de junho de 1817, portanto, 20 dias depois de sufocada formalmente a insurreição. Então, diz o texto aqui que estou comentando, que estou trazendo para comentário, que ele permaneceu na memória das pessoas como um exemplo de integridade e de coerência diante da tradição de intolerância e de arbitrariedade que caracteriza a história do Brasil. Esse perfil aqui, nosso grande amigo do O Confessor, ele que é lá de Natal, ele diz que o padre Miguelinho é de Natal, era uma figura queridíssima lá, e que tem escolas, talvez até mais de uma escola, com o nome dele, em homenagem a ele, lá no Rio Grande do Norte. Então, padre Miguel Joaquim de Almeida e Castro, para a gente fazer, né, a memória do nome dele. Chamado de padre Miguelinho porque era baixinho. Agora, Pedro, deixa eu ver aqui se você está me ouvindo. Sim. Uma coisa interessante nas anotações que você me passou é sobre, mais uma vez, né? A gente volta num tema que é um tema que o presidente Lula tocou, acho que até você podia fazer essa memória para nós, que é a virulência, a violência extrema que marca a repressão das elites no país, e no caso aqui da elite do país associada à elite do Império Português, que é assim, teve 14 líderes da Revolução executados por crime de lesa majestade, a maioria deles foram enforcados e esquartejados, como haviam sido os líderes da revolta dos alfaiates, como haviam sido os líderes da Inconfidência Mineira. Esquartejamento, né? Esquartejamento. Outros foram fuzilados e se dá conta de que centenas, não foi um ou outro, não, morreram ou em combate ou nas prisões, né? Pois é, eu tenho aqui um dado, né, de que, então, houve uma devassa, né, contra os revoltosos. A condenação atingiu cerca de 250 pessoas. E diz aqui a informação, mais de 10% eram eclesiásticos. O padre Miguelinho é um deles. E esse pessoal age sem dó nem piedade, né? A gente tem visto isso, né, ao longo do tempo. Qualquer semelhança com o que, pelo menos até agora, do que a gente sabe, está no discurso verbal, na agressão verbal de Bolsonaro e companhia, né? Não é para se estranhar. Não é para se estranhar. Né? Quando ele joga dúvidas, né, dúvidas insidiosas, malevolentes, sobre se o assassinato da liderança indígena lá no Amapá foi obra de garimpeiros, né? Ele está dando a senha para liberar esse tipo de ação, que é absolutamente comum, é recorrente na história. Na Confederação do Equador será a mesma coisa. E ao longo do século XIX, né, que estamos inaugurando aqui nos nossos retalhos, a gente vai encontrar inúmeros exemplos. E o presidente Lula, na última entrevista, chamou atenção exatamente para esse aspecto do esquartejamento, né, com uma violência recorrente, para evitar até que as pessoas não tenham nem um túmulo, um descanso, um repouso, um lugar onde as pessoas pudessem ir, né? Precisa esquartejar, despedaçar, né? Aquilo que creio que a gente já comentou aqui em encontros passados, acho que naquele referente justamente à conjuração baiana, né? É preciso que a pessoa morra para sempre. Né? Fizemos esse comentário, fizemos? Você fez, é verdade.
Né? Morrer para sempre. Então não pode ter túmulo. São os desaparecidos da ditadura militar, né? A ideia era exatamente desaparecer para sempre. E vamos pensar, Mauro, que num contexto como esse, nós estamos marcados, muito mais do que hoje, pela cultura, pela devoção católicas, dentro das quais a boa morte tem um papel tão importante. Você tem a Nossa Senhora da Boa Morte. Né? As pessoas rezavam para poderem ter uma boa morte. E o que era uma boa morte? A boa morte eram muitas coisas ao mesmo tempo. Não é uma morte que não fosse doída, né? Não fosse dolorida, não fosse violenta. Né? Isso, obviamente, era um elemento. Outro era que a pessoa, ao ser alcançada pela morte, estivesse em condições de comparecer, né, diante do juízo divino e receber como herança o céu, né, escapar do inferno, etc, etc. Agora, um outro elemento fundamental, né, desse ideário da boa morte era ter um túmulo. Era ter um túmulo. Né? Era ter o bom enterro. Né? Que se pudesse velar o corpo, que se pudesse fazer a despedida do corpo, que se pudesse rezar, né, pela alma do sujeito falecido, não é? Sabendo onde é que os seus restos mortais se encontram. Então, a truculência aí, né, alcança esse grau né, de maldade. De maldade. Há um sadismo, na ação das elites e das forças que elas comandam. Há um prazer em produzir, né, essas matanças em grande escala. Né? Recuperemos como foi o término da chamada Guerra contra Canudos, a guerra contra o Belo Monte de Antônio Conselheiro. Já tratamos tantas vezes disso aqui. É alguma coisa que aparece sempre. E o fato disso estar entranhado na nossa história talvez ajude a que nós entendamos como há, no nosso contexto, um segmento grande da população que não é só aquele 1%. Isso, como diria o Gilberto Carvalho, me esqueci agora a expressão que ele utilizou uma vez para falar dos protestos contra a Dilma. Ele falou, desceu ao andar de baixo. Não é só uma questão das elites. Eu estou querendo me referir ao fato de que, em determinados ambientes que não são só aqueles da elite do 1%, em outros ambientes também, há uma leniência, há uma tolerância, há um entendimento de que o Brasil precisa da ditadura. Não fora assim, as ruas estariam tomadas num dia como o de hoje. A partir das revelações e das manifestações brutais, né, que o Bolsonaro fez, né, seja em relação ao índio assassinado, seja em relação ao pai do presidente da OAB, seja em relação, né, ao uso escandaloso, né, da Lava Jato para adulterar o processo eleitoral, né? Mas parece que há, né, alguma coisa disseminada na nossa cultura, né, que produz essa tolerância, né, produz essa aceitação de que a ditadura põe ordem, de que na época da ditadura as coisas funcionavam, na época da ditadura não havia balbúrdia, e coisas do tipo. E aí se passa em branco, né? Parece que o Bolsonaro sabe disso, né? E por isso ele pode vomitar, né, palavras desse teor, quase que seguro de que passará impune, de que ele passará impune. Enfim, pensar sobre este ponto que você destaca é de fundamental atualidade.
de Sim, nós estamos falando, relevante atualidade. estamos falando do episódio, especialmente, né, da invasão e morte do cacique da etnia Waza. Puxa, a minha ignorância é muito grande. Deixa eu ver se acho aqui. Me foge também o nome. Vou achar aqui já nesse instante. No interior do Amapá. No interior do Amapá. Deixa eu localizar aqui, gente, acho que é importante. Ai. Puxa vida. Tá aqui. O Ajampi, né? Um cacique da liderança do povo Ajampi no Amapá. O outro episódio ao qual o Pedro fez referência é a morte do pai do Felipe Santa Cruz, que é o atual presidente da OAB. O pai dele, Fernando Santa Cruz, militante da Ação Popular. E vamos lembrar uma coisa importante, né? A Ação Popular, ela era a APML, Ação Popular Marxista-Leninista, mas ela tem origem na Ação Popular Católica, né? Ela vem de um ramo da Ação Popular Católica. Então, o pai do Felipe Santa Cruz, que era o Fernando Santa Cruz, desapareceu em 1974. Desapareceu, foi liquidado pelos militares, trucidado pelos militares, desaparecido. E ao contrário do que fala Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem lá uma justificativa que é: não, essa AP era o terrorismo mais violento, bombas, luta armada contra a ditadura. Mentira. Não há nenhum documento que ligue o Fernando Santa Cruz à luta armada contra a ditadura militar. E vamos lembrar uma coisa, né? Nós estamos falando de luta armada de jovens com arma de segunda categoria contra o Estado militar. Vamos lembrar que a luta... Bom, não sei mais, né? Quer dizer, o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e a gangue toda defendem o armamento do povo venezuelano para fazer revolução armada lá contra o presidente legitimamente eleito e reeleito, o Nicolás Maduro, né? Mas para ele transforma isso aqui em pecado mortal, alguém ter se levantado em armas contra a tirania no Brasil, né? Então, nós estamos falando do Fernando Santa Cruz, desaparecido durante o regime militar em 1974. Pedro, para encerrar, nosso tempo já começa a se esgotar. A Revolução de Pernambuco ficou restrita a Pernambuco ou ela teve repercussão em outros pontos do território nacional? Porque eu li em algum lugar, ao estudar, ao preparar a nossa aula, que a repressão não foi só lá, né? Teve repressão em outros cantos do país também. Mas vamos reconhecer que o efeito foi basicamente regional. É que Pernambuco, Mauro, não tinha o tamanho que tem. Entendi. Mas Pernambuco começa a ser desmembrado, né, até chegar ao tamanho que tem, justamente por causa da repressão, né? Como eu disse, em relação a Alagoas, né, o que vai acontecer cria-se a província de Alagoas em represália, né, contra esta província revoltosa, né? E com a Confederação do Equador, o território vai diminuir ainda mais, né? Então, Pernambuco era grande demais, né? E uma região, uma província que tem esse espírito libertário tão acentuado não pode ser grande assim. Não pode ser grande assim, né? Então, você começa a picotar o território. Fantástico. Pedro, que aula legal. Ganhar, no final do processo, né, aquele tamanho, né, bem pouco largo, né, de norte a sul, e mais comprido de leste a oeste. Pedro, que aula legal. Não sabia muito pouca coisa sobre a Revolução de Pernambuco. Sei que os pernambucanos e pernambucanas estão aqui em grande alegria por essa sua aula, né, falando da importância da data do 6 de março lá em Pernambuco. Muito, muito forte. A Josi Negreiros, aqui lá do Rio Grande do Sul, ela dizendo que o nome do cacique morto é Amilcar, é o cacique Amilcar,
que foi assassinado. Muito legal, muito legal. Agora, é o seguinte, é isso mesmo, Pernambuco, terra da insurreição, Pernambuco, terra dos levantes, Pernambuco, terra das revoltas, das rebeliões, terra da liberdade, do desejo de liberdade. E há um detalhe, querem saber qual era a bandeira dos insurretos do novo governo? É só olhar a bandeira do estado de Pernambuco. É a bandeira atual do estado de Pernambuco? Exatamente. Exatamente. E a outra coisa que eu não podia deixar de registrar, Mauro, é que um dos trabalhos mais importantes sobre o movimento de 17 foi feito por um tal Barbosa Lima Sobrinho, não sei se você conhece. Tio Alexandre, verdade. Na família a gente conhecia o tio Alexandre, meu tio avô. Nossa, é verdade. É verdade. Eu tenho o livro dele autografado. Né? Esse volume está esgotado. Eu não conheço, eu não tenho esse livro. Depois eu vou te emprestar. Eu tenho ele aqui autografado por tio Alexandre. Ele era muito... Nossa, ele trouxe uma memória meio perdida da infância. Ele era muito vinculado à ideia da memória de Pernambuco, né? Para ele isso era fundamental, né? Cultivar a memória desse aspecto, dessa qualidade libertária do povo pernambucano. Exatamente. Então, uma lembrança aí para que você se lembre de memórias da sua trajetória, né? Enfim, um reconhecimento a esse grande Barbosa Lima Sobrinho. Certamente mantém esse espírito libertário de seus antepassados. A relevância de Pernambuco está atestada pela presença persistente de Pernambuco quando a gente fala dos retalhos da nossa história. Né? Quando a gente olha ali de 1500 até o século XIX, há uma persistência de Pernambuco, né? Como a região, né? Um Pernambuco muito maior do que é hoje, mas como essa região de Pernambuco foi fundamental na história das lutas e da resistência do povo brasileiro. Né? Nós estamos falando de Palmares, nós estamos falando da revolta dos Cariris, que foi além da área de Pernambuco, mas teve um papel fundamental ali em Pernambuco. Mas era o grande Pernambuco, né? Era no grande Pernambuco. Pernambuco era bem maior. Então, nós quer dizer que Pernambuco era a alma de Portugal. É isso aí. É isso aí. O que a gente assiste? É Pernambuco, terra da revolta dos povos originários, Pernambuco, terra da aspiração de liberdade e revolta dos povos negros, e Pernambuco, terra da revolta e da liberdade da elite local que foi se formando, né? Vamos chamar assim, e da pequena burguesia local, vamos dizer assim, ou das camadas médias locais, que vão ser parte fundamental, junto com os povos originários e os pretos e pretas, na composição do que viria a ser, mais adiante, o povo brasileiro, esse caldeirão que compõe o povo brasileiro. E Pernambuco é tão importante que a gente vamos fazer uma trilogia. Abrimos hoje com a revolta, com a Revolução Pernambucana de 17. Próxima aula vai ser sobre a revolta da Serra do Rodeador. É isso, né, Pedro? Exatamente. Um movimento, digamos assim, mais popular, que acontece no sertão, né? Então, portanto, mais para o interior de Pernambuco, entre a insurreição de 17 e a Confederação do Equador de 1824. Então, próximas aulas, a revolta da Serra do Rodeador e depois a Confederação do Equador. Vamos continuar em Pernambuco, povo de todo o Brasil. É uma terra de liberdade. E não esquecendo que o mais ilustre membro desta nossa turma é um pernambucano. É isso aí. Está na cadeia lá em Curitiba. É isso aí mesmo. É verdade. É verdade. É um pernambucano. O maior líder da história do Brasil é um pernambucano. Então, temos que falar de Pernambuco mesmo. Tem motivo de sobra para falar de Pernambuco. Bom, se você gostou desta aula, dê likes, curta, inscreva-se no canal Paz e Bem. E se tiver condição, torne-se um assinante, uma assinante solidária no canal Paz e Bem, aqui na descrição do vídeo. Tanto no canal Paz e Bem quanto na TV 247, tem o link. No canal Paz e Bem, lá no alto, tem uma minhoquinha colorida, bonitinha, do Catarse, que é o programa de financiamento solidário
do Paz e Bem, você pode clicar lá, ou então ir no nosso site pazebem.org. Segunda-feira estamos de volta, né, Pedro? Estamos de volta nessa jornada pernambucana / paraibana, e somos todos paraíbas aqui. Enfim, aí estamos falando da capital da Paraíba. É isso aí, gente. Segunda-feira que vem aqui no Paz e Bem, terça-feira que vem na TV 247 tem mais retalhos da nossa história. Pedro, muito obrigado. Mais uma grande aula sua. Obrigado. Sou eu quem agradece, Mauro. Cumprimento a você, a todo mundo que nos acompanha. Desejo uma boa semana e até semana que vem. É isso aí. Paz e bem. Paz e bem.